Oi, gente, começando aqui mais um plantão com vocês. Hoje são 12 horas de plantão. Resolvi gravar esse vlog, né? Eu não consegui gravar muito nos últimos plantões pra vocês e acabei não postando vídeo essa semana que passou, mas hoje eu quero gravar um vlog aqui pra vocês. Hoje são 12 horas de plantão. Chegamos no plantão, tinha 2 trabalhos de parto. E essas duas pacientes estavam no trabalho de parto inicial. E aí internou mais uma paciente de 13 anos. Essa paciente de 13 anos já com dilatação total. Como ela era alto risco, a equipe médica assumiu essa paciente do alto risco. E eu fui prestar assistência ao outro parto da outra paciente. Essa paciente que eu prestei assistência ao parto, cheguei no plantão e ela estava bem agitada. E eu fui até o quarto dela, conversei com ela, orientei a respiração, né? Ela foi acalmando. Aí eu pedi para que ela se posicionasse na posição de 4 apoios, ela topou. Tinha uma equipe de estagiários de enfermagem, né? E aí eu tava mostrando para eles como que colocava paciente, posicionava paciente. Quando chegou essa outra de 13 anos, eu tava lá fazendo massagem nela, na posição de 4 apoios. E eu entrei no quarto da paciente de 13 anos para fazer os testes rápidos. E quando eu saí, que eu voltei para a paciente que eu tava prestando assistência, ela já estava fazendo os puxos e o bebezinho já estava insinuando. Então eu precisei assistência ao parto na posição de 4 apoios mesmo, né? O bebê nasceu super rapidinho, nasceu super bem, já foi direto pro pele a pele. A equipe da pediatria até tentou tirar, né? A residente já ia levando o bebê. Aí eu pedi para que ela retornasse o bebê pro pele a pele para fazer a hora de ouro. E o bebê ficou no pele a pele durante 1 hora, mamou. E aí, placenta dequitou, não teve laceração. Eu fiz toda a evolução, prescrição, descrição. E aí já fomos, né? Enquanto isso estava acontecendo a assistência ao parto da menina de 13 anos, da nossa jovem mãe, né? E o parto dela aconteceu. Ela teve o parto, né? Ela já chegou com dilatação total, então foi só evoluir mesmo pro nascimento. Ela teve o parto, só que ela teve uma complicação pós-parto, que a placenta dela não saiu. E a equipe médica levou essa paciente pro centro cirúrgico para tirar essa placenta. E foi muito complicado, porque é uma paciente muito jovem. O sangramento evoluiu muito, a paciente sangrou bastante. Tentamos todas as medicações, os médicos tentaram todas as medicações, porque o risco dessa paciente de perder o útero era muito grande. E é uma coisa muito grave, né? Você ter que tomar a decisão de tirar o útero de uma jovem mãe de 13 anos, né? Uma menina que, mesmo tendo sofrido essa violência de engravidar aos 13 anos, tem todo né, uma história futura aí para poder ser mãe, quando desejar, né? E a retirada desse útero traria consequências, né, que para a vida dessa menina, né? Graças a Deus o sangramento foi contido, a placenta conseguiu ser retirada e ela ficou, tá se recuperando bem. Então, oi, gente, começando aqui uma admissão. Uma paciente de risco habitual. Ela chegou aqui pra gente agora. É uma paciente que já tem um parto, né? Um parto normal. Pré-natalzinho bem feito. A gente vai fazer uma avaliação agora do cartão de pré-natal dessa paciente. A gente, para saber se ela se encaixa nos critérios de risco habitual, pelo que eu sondei, já conversei com a paciente. Ela é uma paciente que não tem nenhuma comorbidade, né?
Ela tem 7 consultas de pré-natal, né? A gente tem que ter no mínimo 6 consultas de pré-natal, que é o que o Ministério da Saúde recomenda, né? Ela tem os testes de hepatite, o teste da mãezinha que a gente fala, né? De hepatite, de sífilis, de HIV. A glicemia de jejum dela tá ok, tá 80. Não foi feito teste de tolerância à glicose, porque ela não apresentou valores elevados, né, da glicemia. Ela é uma paciente que tem uma obesidade, porém, os níveis dela estão normais, de glicose, né? A tipagem sanguínea dela não é uma tipagem de fator RH negativo, né? Que precise de fazer Rogan caso o pai seja positivo. Ela tem os exames, as consultas de pré-natal, tudo certinho. Ela é uma gesta 2 com um parto normal anterior, com boa dinâmica uterina, com 3 para 4 centímetros de dilatação e a bolsa rota com líquido claro. De acordo com tudo que está aqui no cartãozinho, uma paciente com critério de risco habitual. E eu vou dar início, né, ao acompanhamento dela. Muito provavelmente esse nascimento não vai ser comigo, né? E agora são 00:10 e o meu horário é até às 3, então se o trabalho de parto seguir de forma fisiológica, tudo certinho, acredito que não será no meu horário, né? Até porque para que essa dilatação aconteça com essa velocidade, né? É porque o parto não foi fisiológico, né? Quando o parto é muito rápido, em 2, 3 horas a paciente já dilata os 10 centímetros, esse parto é um parto tactócito, né? Então, se o parto dela for tudo normal, dentro do esperado, deve nascer ou pela manhã ou com a outra colega que vai ficar no horário até às 7 da manhã, né? Mas de qualquer forma, até às 3 horas eu vou fazer as avaliações, vou escutar o bebê, vou ficar acompanhando o processo de parto dela, orientando ela até que eu passe para que a outra colega vá acompanhar. Oi, gente, passando aqui para falar com vocês mais uma vez. Desde a última vez que eu falei com vocês, logo após eu fui lá e admiti uma paciente, né, de risco habitual, para estar acompanhando o trabalho de parto dessa paciente. E aí eu tinha falado com vocês que provavelmente ela não evoluiria para o parto, né? Só que ela acabou evoluindo sim, bem rapidinho para o parto. E o parto dela foi 3:06 da manhã. Então, assim, ainda tava comigo, né? Tava no horário de transição, que seria entre eu e minha colega. Então, 3:06 da manhã, o nenenzinho dela nasceu. Só que daí começaram os problemas do plantão, né? Esse bebezinho nasceu bem, ficou no pele a pele. A pediatria estava avaliando ele no pele a pele, deixamos o cordão pulsando, o tempo de 3 minutinhos. Depois que a gente ligou o cordão, mais ou menos com uns 5 minutos, o bebê começou a ficar mais roxo, mais molinho. Aí a pediatra tirou do pele a pele e levou. Até então, como eu tava terminando de quitar a placenta e tinha que dar os pontinhos, eu chamei a colega pra ela vir assumir, porque já tava no horário dela. E ela tinha perdido o horário, né? Eu chamei ela pra vir assumir. E aí quando ela chegou, ela me pediu um auxílio pra mim auxiliar ela durante os pontos, porque ela é um pouco menos experiente, né? E eu fiquei auxiliando ela ali a suturar a laceração, que não foi grande. E aí eu ouvi o pessoal da pediatria chamando que ia instalar o sistema de CPAP no neném. E eu já estranhei, porque foi um neném que nasceu super bem, né? E tava no colo da mãe.
E aí, quando eu fui ver, esse neném tava evoluindo com gravidade, né? Um neném que não tava bem. É um neném que depois precisou ser entubado. E aí a doutora logo suspeitou que tinha alguma cardiopatia, né? Porque geralmente um neném, quando ele nasce ruim, ele já nasce ruim, né? Ele já nasce, não chora, né? E ele não tinha mecônio, não tinha asfixia, nasceu bem, chorou, corou, foi pro colo da mãe, nasceu com Apgar alto e esse bebê evoluiu com um desconforto grave e precisou ser entubado. Então a doutora já suspeitou que tinha cardiopatia, né? Porque o bebê fica bem enquanto está dentro da barriga da mãe, enquanto está recebendo o fluxo sanguíneo da mãe, do cordão. Mas a partir do momento que ele tem que assumir isso no fora útero, né? Que ele é desligado da mãe, o coração dele não dá conta da demanda, né? Então ela fez o exame e realmente o bebê tem uma má formação no coração. Então é um bebê que vai provavelmente precisar passar por cirurgia cardíaca e é um bebê que não tá muito bem. Ele deu uma melhorada depois que foi acoplado ao tubo, né, que foi feitas as medicações, mas é um bebê considerado muito grave que provavelmente vai precisar passar por cirurgia cardíaca. Não tem a ver com a via de parto, né? Uma má formação no coração. Então, independente se ele tivesse nascido de parto normal ou de cesariana, ele teria nascido bem do mesmo jeito. Só que depois que ele tivesse que assumir a parte, né? A própria circulação, o bebê não dá conta, né? Então acabou tendo uma emergência num outro parto que a equipe médica estava conduzindo, que a mãe começou a sangrar. Então foi uma emergência com o RN do parto que eu dei assistência, mais assistência ao parto, mais a complicação do outro parto que os médicos estavam acompanhando, que a mãe teve um sangramento muito grande e correu o risco até de perder o útero, né? Graças a Deus conseguiram salvar o útero dela, era uma mãezinha jovem de 18 anos. Foi um caso muito parecido com o outro que eu contei mais cedo no plantão. Então, essas duas emergências obstétricas aconteceram no mesmo plantão, esse sangramento aumentado. Então, foi um plantão muito tumultuado. Eu tô aqui, ó, só a olheira, porque eu não tive horário de descanso. Então, agora é 8 horas da manhã. Eu passei a noite todinha, claro. Tô aqui no repouso. Vou descansar aqui um pouco. Então, eu vim aqui só me despedir de vocês, fazer esse último relato aí. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar aí nesse plantão. A realidade do plantão de centro obstétrico, né? Uma hora tá tudo bem, daqui a pouco bomba. Então eu mostrei pra vocês aí que no início do plantão a gente começou um plantão até tranquilo e depois o bicho foi pegando. E agora, né, eu tô aqui, eu vou descansar um pouquinho e depois eu vou pra casa. Mas já bati meu ponto, já finalizei o plantão. Como eu não tive horário de descanso, eu vou descansar por aqui mesmo. Então, obrigado a vocês que me acompanharam em mais esse vlog de plantão. Espero que tenham gostado. Não esquece de deixar o like para ajudar aí, né? Se inscrever no canal se não for inscrito e até a próxima.